Você já deve ter ouvido falar do calcanhar de Aquiles, certo? Mas você sabe quem foi esse grande herói? Fica com a gente até o final para entender melhor essa história. Não esquece de deixar o like e se inscrever para ter mais conteúdo como esse. Aquiles, o grande herói da guerra de Troia, veio ao mundo sobre a promessa de um destino tão grandioso quanto trágico, marcado pela glória eterna por uma morte prematura. Ele nasceu da união do famoso herói Peleu e da Nereida Tétis, mas uma profecia dizia que seu destino era ter uma vida curta. Por isso, sua divina mãe tentou de tudo ao seu alcance para evitar o seu destino. Em um ritual cercado de magia, Tétis mergulhou o menino nas águas sagradas do rio Estige, tornando o herói virtualmente invulnerável. Seu único ponto fraco era seu tornozelo, pois este não teve contato com as águas. Criado nas verdes planícies de Afídia, o pequeno Aquiles cresceu sob a tutela do centauro Quiron, aprendendo os ofícios da guerra e recebendo sábios conselhos de seu tutor. Ele tornou-se o maior entre todos os guerreiros gregos. Aquiles tinha como companheiro de treinamento o forte guerreiro Ajax de Salamina e o nobre Patroclo, que se tornaria companheiro de armas do filho de Peleu. Aquiles e Patroclo tinham um forte laço de amor fraternal, e tal amor mudaria o destino da guerra que se aproximava. Ao ser convocado para a guerra de Troia por Agamenon, Aquiles foi obrigado por sua mãe a se esconder travestido de mulher na corte do rei Licomedes. Esta foi a última medida desesperada de sua mãe para evitar que seu filho fosse para a guerra e encontrasse seu destino. Mas o astucioso herói Odisseu, ao investigar o desaparecimento do guerreiro, enfim encontrou o esconderijo de Aquiles. Fazendo uso de um de seus famosos ardis, Odisseu conseguiu desmascarar o herói travestido. O herói não desejava se esquivar de seu dever com sua pátria e apenas se escondeu por ordem de sua divina mãe. E após ser descoberto, imediatamente prontificou-se para combater em Troia e partiu em direção ao seu glorioso destino. Enquanto os heróis se reuniam para partir para Troia, o primeiro grande desentendimento entre Aquiles e Agamenon aconteceu, pois o grande Basileu usou o nome de Aquiles para atrair a rainha Clipenestra e a princesa Efigênia até as praias de Alto. Por meio de uma carta, Agamenon ordenou que a rainha trouxesse a sua filha até o acampamento, para que ela se casasse com Aquiles. Mas tudo não passava de uma mentira para atrair Efigênia para ser sacrificada para aplacar a ira dos deuses. Aquiles ficou furioso ao saber do ocorrido e disse que ninguém tocaria em Efigênia sem antes ter que enfrentá-lo. Mas para surpresa de Aquiles, Efigênia decidiu se render à vontade dos deuses e dispôs a sacrificar-se pelo bem de toda a Grécia. Aquiles partiu rumo a Troia no comando de 50 navios, levando consigo os Mirmidões, guerreiros destemidos de Fídia, conhecidos por serem guerreiros incansáveis. Os mitos contam que os Mirmidões descendem das formigas e que foram transformadas por Zeus em guerreiros incansáveis. No campo de batalha troiano, a fúria e habilidades inigualáveis de Aquiles foram demonstradas e ele abateu inúmeros adversários. O poderoso guerreiro, filho de Poseidon, foi um dos primeiros ilustres heróis a sucumbir perante o Pélida. Durante os anos em que os gregos cercavam a cidade de Troia, Aquiles, neste período, atacava e pilhava as cidades aliadas a Troia. Ele capturou inúmeros tesouros, mas todas as riquezas que ele conquistou não se comparavam à bela Briseida. Se tornou sua prisioneira de guerra, mas o afeto que Aquiles tinha por essa escrava teria um grande impacto no desenrolar da guerra. Quando o grande Agamenon teve que abrir mão de sua escrava Criseida para aplacar a fúria do deus Apolo, ele exigiu como compensação que lhe fosse entregue Briseida para compensar a escrava que ele tinha perdido. Aquiles se sentiu ultrajado pela demanda de Agamenon e a sua cólera teria feito ele matar Agamenon na frente de todos, se a deusa Atena não tivesse contido o herói puxando-o pelos cabelos. Pélida, tomado pelo ressentimento, disse que nem ele e nem seus mirmidões lutariam mais pelos gregos. A ausência de Aquiles e seus mirmidões fez com que os gregos pagassem um alto preço em sangue no campo de batalha. Os troianos conseguiram empurrar os gregos de volta para o seu acampamento e já queimavam os primeiros navios dos aqueus. Percebendo que a situação era desesperadora, Patroclo
o fiel companheiro de Aquiles implorou para que o Pélida voltasse para o campo de batalha para ajudar as forças dos gregos. Mas Aquiles foi irredutível e disse que não retornaria a lutar ao lado de Agamenon. Mas ele permitiu que Patroclo utilizasse sua armadura e liderasse os mirmidões que desejassem lutar. Patroclo e seus guerreiros conseguiram expulsar os troianos do acampamento grego, mas ele cometeu o terrível erro de enfrentar Heitor em campo de batalha, mesmo sendo prevenido por Aquiles para que não o fizesse. Patroclo foi morto pelo grande herói troiano e ainda despiu o guerreiro morto que usava a armadura de Aquiles. A dor sentida por Aquiles por perder seu amado amigo fez surgir um grande desejo de vingança. Por isso, ele voltou a ser uma presença assustadora nos campos de batalha. Muitos bravos troianos caíram frente à sede e retribuição do filho de Peleu. O herói Enéas tentou enfrentar o imbatível Aqueu, mas teria perdido sua vida se os deuses não tivessem interferido e salvado a vida de seu amado filho. O sangue dos troianos mortos por Aquiles corria pelo rio, tingindo suas águas de vermelho, e isso desagradava o deus. Mas o deus perdeu sua paciência quando Aquiles invadiu suas águas em perseguição a seus inimigos. O poderoso deus fez surgir um grande paredão de água, quase afogou o herói. Se não fosse pela intervenção de Hefesto, surgirem labaredas de fogo que secaram parte do rio, salvando Aquiles da morte certa. Seu derradeiro desafio estava à sua frente. Heitor, o melhor combatente entre os troianos e algoz de Patroclo, estava ao alcance de sua lança. Heitor tentou chegar a um acordo com o Pélida de que o vitorioso permitiria o funeral honrado para o seu oponente caído. Mas Aquiles retrucou, dizendo que não existe acordo entre leões e homens. A grande luta entre Aquiles e Heitor foi tão importante que é cantada pelos poetas há milênios. Com um golpe perfeito, Aquiles feriu mortalmente o príncipe troiano. Com a morte do herói, toda a esperança na vitória por parte dos troianos se desfez. Aquiles atou os pés do cadáver em seu carro de guerra e arrastou o corpo de Heitor em volta da cidade de Troia, para que todos pudessem ver o destino do seu amado campeão. Em sua tenda, Aquiles foi visitado durante a noite pelo rei Príamo de Troia, que se arriscou ao visitá-lo. Se ajoelhou aos pés do herói, suplicando para que devolvesse o corpo de seu filho. Aquiles ficou comovido por tal ato e permitiu que o rei levasse o corpo de seu filho para que lhe concedesse um funeral digno de um grande herói. Ao longo de sua campanha em Troia, Aquiles estabeleceu-se como um herói sem igual. Sua figura emergindo nas linhas de frente do combate com uma fúria temível e abatendo todos que ousavam desafiá-lo. Ele ainda duelaria com a poderosa Pentesileia, a rainha das Amazonas, e Menon, o semideus negro da Etiópia. Aquiles parecia invulnerável, até que o destino o alcançou na forma de uma única flecha disparada pelo príncipe troiano Paris, guiada pelo deus Apolo. Aquiles encontrou seu fim, não na glória do combate, mas sim vítima de um golpe furtivo, atingido em seu único ponto fraco, o calcanhar. Todos os heróis gregos lamentaram a morte, o maior entre todos os heróis gregos. Sua pira ardente iluminou a noite troiana. Algum tempo após a morte do grande guerreiro, surgiu nas praias de Troia um novo guerreiro que parecia Aquiles. Este era Pirro, filho do grande herói. O jovem herdou a coragem do pai e o gosto pelas batalhas, e esteve entre os guerreiros que invadiu Troia no ventre do cavalo de madeira, honrando com suas demonstrações de bravura a memória de seu pai. E assim terminou a história de um dos maiores heróis que o mundo já viu. Ele, que mesmo sabendo que seu destino era encontrar a morte e a glória no campo de batalha, em nenhum momento temeu por sua vida. Por isso, sua história, imortalizada nas páginas da Ilíada de Homero, perdura como um testemunho de força e coragem humana, das dores, da perda e da glória. Pois mesmo na morte, Aquiles vive nos contos e lendas, que ainda contamos uma história da antiguidade que ressoa por eras, o herói indomável Aquiles.